Olá, seja bem-vinda a mais um dia. Eu sou a Carol Silva e eu estou muito feliz de te ter por aqui comigo. Hoje é nosso 5º episódio da série Você é Seu Projeto. Como você pode, planejar a sua vida em 360 graus. E aí, pra gente já começar esse nosso 5º episódio, hoje o tema é sobre dinheiro, a energia e abundância. Então hoje nós vamos passear por essa trajetória da relação com o dinheiro, como alinhar as finanças ao seu propósito de vida, ao seu trabalho, ao seu porquê que você está aqui, trazendo consciência da intenção para atrair mais abundância de forma equilibrada e sustentável. Então hoje eu quero te convidar, já compartilhe aqui essa aula com alguém que você percebe, sente que precisa entender um pouco mais sobre a energia do dinheiro e como ele pode fluir de uma forma mais tranquila, mais harmônica na nossa vida. Então vamos lá. Por que o dinheiro é uma energia? O dinheiro não é apenas um papel ou números, mas uma representação do valor de troca. Vamos pensar, vamos lembrar, Lembra lá antigamente, muito antigamente, lembra que não tinha papel, Não tinha o dinheiro em formato de papel. As pessoas faziam trocas com coisas que elas tinham, Então, assim, eu te dou arroz, você me dá feijão, Eu te dou algo que eu tenho de precioso. Opa, a câmera tá aqui. E aí você me dá outra coisa que você tem de troca. Então, o dinheiro era algo que as pessoas trocavam, que tinham um valor significativo, de alto valor para aquela pessoa. Então, a modernidade que veio fazendo os papéis, para simplificar essa moeda de troca. Mas o dinheiro é troca, então a gente precisa trocar alguma coisa, Igual eu, agora nesse momento aqui nessa aula, eu tô trocando o seu tempo que você tá parando, olhando aqui pra mim, assistindo essa aula comigo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, se a sua energia combinar com a minha, se você gostar do meu conteúdo, e você tá dando o seu tempo pra mim, e eu tô dando o meu conhecimento, o meu estudo de anos, de horas de investimento financeiro para que você pare para assistir essa aula. Entende que é uma troca? Então ele reflete as nossas crenças, emoções e atitudes internas. Olha como tudo vai, você vai ver que ainda no decorrer da aula vai ter ainda mais informação importante para você entender ainda. A relação emocional com o dinheiro. Quais são suas crenças limitantes em relação ao dinheiro? Você acredita que o dinheiro é sujo? Ou você nunca vai ter o suficiente? Essas são as crenças, eu posso listar entre outras aqui, mas essas são as crenças mais potentes que as pessoas carregam com relação ao dinheiro. Que ele é sujo, Que só quem vai para o reino do céu, quem é rico, Você não pode ser rico, senão você não vai no reino dos céus. Eu não sei se você já ouviu alguma dessas crenças muito limitantes com relação ao dinheiro, Eu não sei se eu lembro disso, me veio agora uma lembrança falando que, eu não sei se você já passou por isso, Mas eu lembro que na minha infância eu ouvi muito sobre isso, que é assim, você pegou no dinheiro, corre para lavar sua mão. Olha como é a crença, o dinheiro é sujo. Então, toda vez que você pega no dinheiro, você precisa tirar ele da sua mão de alguma forma. Por quê? Porque senão você vai se sujar, vai se contaminar. Entende como essas crenças, elas estão fortes, tão enraigadas na gente por gerações de gerações? Eu sempre ouvi essa crença, sempre, dos meus familiares. Então, eu demorei muito tempo para entender, eu só entender agora, depois de mais velha, Depois que eu comecei a trabalhar ainda mais o poder do inconsciente e entender essas crenças limitantes que eu ainda tinha sobre o dinheiro. Então, quando a gente fala que o dinheiro é sujo, é uma delas que eu tô dando exemplo, comece a perceber se você é uma pessoa que tudo que você ganha você precisa gastar de alguma forma, que você não consegue ficar com um dinheiro.
Então isso tem a ver com a crença que está no seu subconsciente, uma crença que está muito forte e arraigada de que você precisa sempre tirar o dinheiro de perto de você, você precisa de alguma forma eliminar ele da sua vida. Então, como essas crenças afetam a sua capacidade de atrair e gerir os recursos? Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Se você acredita que o dinheiro é sujo e que você nunca vai ter o suficiente, aqui a gente já entra em duas vertentes, né? Eu nunca terei o suficiente, então para que eu vou economizar? Para que eu vou aprender sobre planejar a minha vida, né? Entender como é o planejamento financeiro, se eu já sei que eu nunca vou ter o suficiente. Então não adianta eu economizar R$1, R$100, R$1.000, não importa o valor, R$5.000, se eu sei que eu nunca vou chegar aonde eu desejo. Então, entenda que isso aqui tem tudo a ver com o nosso comportamento emocional. E aí, o que ajuda a gente começar a entender um pouquinho mais sobre isso? A clareza no propósito de vida. Por quê? Quais são seus valores fundamentais? Tudo gira em torno, lembra que eu falei muito, acho que na aula anterior e nas outras aulas também. O nosso propósito de vida, a gente veio para cumprir um chamado aqui. O nosso propósito de vida é ser feliz, é ser abundante, é ser próspero, é contribuir com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor, com o mundo, com o externo. Veja bem, a vida ela para de fazer sentido se a gente não compartilha, não é verdade? Mas eu não estou falando compartilhar a sua vida na outra rede social vizinha aqui, o 24 horas o que você está fazendo, ou nada disso, não nesse sentido. É você entender o que faz o seu coração vibrar, que você pode compartilhar com as pessoas, que você percebe que você contribui também com a evolução do outro. Então, como o dinheiro pode ser usado para apoiar os seus valores? Vou dar um exemplo mais claro. Se eu não sei para onde eu quero ir, para onde a minha alma deseja que eu vá, que eu faça, o que eu tenha, para que eu vou ganhar mais dinheiro? Para que eu vou ter uma prosperidade financeira, uma abundância financeira, se eu não tenho por que viver aquilo? Entende como tudo está conectado? Então, quais são os seus valores? Eu tenho um valor de segurança financeira porque me dá uma segurança emocional. Então, quando eu tenho um valor que eu, para mim, sinta que é o suficiente para que eu viva o estilo de vida que eu desejo, que eu gosto, eu tenho uma segurança emocional. Por quê? Porque eu tô materializando, eu tô vendo na matéria, né? Na minha conta tem X, eu consigo viver o estilo de vida que eu gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto de presentear as pessoas da forma como eu gosto e não de uma forma limitada. Então, eu tô dando exemplo da minha trajetória para que você pense na sua, tem tudo a ver com isso. Então, quando você percebe quais são os seus valores, eu tenho um valor de segurança alto, então eu tenho que respeitar. Eu posso ser imprudente com as minhas finanças? Não. Eu já fui imprudente e eu paguei um preço muito alto de perder minha sanidade mental, porque eu entrei numa situação que eu falei, cara, como que eu vou dar conta de pagar, de fazer, de ir, se eu tô sem recurso? Entende a importância da gente entender sobre isso? E aí, vamos seguir. A abundância além do material. Entender que a abundância não é apenas o acúmulo de bens, mas também experiências, conexões, impacto positivo que você gera no mundo. Exatamente o que eu acabei de dar o exemplo da minha trajetória, eu quero que você pense nisso. A abundância não é só você acumular coisas para você ou para deixar para os seus as pessoas que estão vindo, né? Que normalmente são seus filhos, seus familiares. Mas em também você entender que a abundância ela parte da gente entender por que a gente tem dinheiro. É para viver. E viver é entrar em movimento na vida, que é ou fazer uma viagem, viver uma experiência de uma coisa diferente que você gosta, que você acredita, ou mesmo você manter um estilo de vida que você gosta para você
você poder presentear as pessoas que você gosta, você poder se presentear com aquilo que tem a ver com você, com aquilo que faça sentido para você. Entende como não é só coisas materiais, mas tem a ver com experiência, com aquilo que faz a sua alma vibrar. E lembra, pode ver, quantas pessoas têm muito dinheiro, mas são infelizes porque não usam o dinheiro para viver experiências, só usam o dinheiro para acumular coisas. Só que lembra, daqui, da terra, da matéria, a gente não leva nada. A única coisa que a gente vai levar é aquilo que tocou nossa alma, aquilo que fez o nosso coração vibrar. Porque você não leva a sua casa, você não leva o seu carro, você não leva os seus terrenos, você não leva. Você só vai levar aquilo que você deixou de experiência para as pessoas. Então eu vou só fazer mais uma observação aqui, porque é muito importante. É importante você ter coisas para você se sentir talvez seguro, ou você deixar um legado para alguém. Claro que é, se é isso que é a sua missão, se é isso que você sente que você precisa fazer, ok. Mas quando a gente deixa de viver nossa vida para pensar em só deixar coisas, é onde a gente chega no final da vida, a gente se arrepende, porque a gente passou uma vida inteira, anos, construindo um império e a gente não viveu, a gente não saboreou a vida, a gente comeu só a mesma coisa, provou só o mesmo gosto, viveu só no mesmo lugar. Então, entende o impacto que isso tem e olha o tamanho do mundo. Então o mundo ele tem que ser vivido, ele tem que ser explorado. Deus te deu uma vida abundante para ser abundante, não ficar só limitado num único ponto da sua vida. Dinheiro como instrumento de alinhamento. Como investir o seu dinheiro em projetos, experiências, ferramentas que ressoem com o que você quer construir na sua vida? E como mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro? Pensa, sem dinheiro você não consegue investir. Numa sessões de terapia comigo, numa mentoria comigo, caso você precise. Você não consegue colocar crédito no seu celular, você não consegue fazer nada. Então, dinheiro, gente, é muito importante, dinheiro é fundamental na nossa vida. Então, a gente aprender que investir, ter uma reserva de emergência, reserva de longo e médio prazo, além da reserva de emergência, aprender a investir em experiências que faz a nossa alma vibrar, é o que faz o nosso todo dia alimentar o nosso combustível do sonho. E o que faz a gente andar todos os dias na vida é quando a gente mantém o nosso sonho ali, ó, eu tô chegando mais um pouquinho perto dele. Desprogramar as crenças. Identifique as crenças limitantes sobre o dinheiro que você carrega desde a infância, exemplo das crenças comuns. O dinheiro é a raiz de todo mal. Você já ouviu essa crença? Eu já ouvi. Quando eu era criança, eu lembro de ouvir. Lembra que eu falei muito daquela crença que eu ouvia muito? O dinheiro é sujo, corre pra lavar a mão. Você acabou de chegar no mercado, pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. Carol, você quer dizer então que o dinheiro não é sujo? Ah, na verdade, tudo tem sujeiro, tudo tem bactéria. Só que se a gente não entender um pouquinho do básico no sentido de, tá, eu tô olhando aquilo tá muito infectado mesmo? Ou eu tô criando uma realidade para mim que talvez não poderia existir? Mas aqui eu não quero me aprofundar disso, senão a gente vai sair no tema da aula. Então, falando sobre as crenças, eu nunca terei o suficiente. Você já parou para pensar nisso? Eu já tive essa crença, que eu nunca ia ter o suficiente, então eu ficava correndo igual uma louca para poder acumular, para poder ter uma segurança emocional, até eu entender como entrar no fluxo da prosperidade financeira, prosperidade material. O dinheiro é só para as pessoas gananciosas. Você já parou para pensar nisso? Então todo rico, todo mundo que é milionário, todo mundo que tem muito dinheiro, ele é ganancioso? Não é verdade. Eu conheço e já conheci muita gente que tem muito dinheiro, que são extremamente bondosas, que são extremamente doadoras, que dá sem esperar nada em troca, que dá sem jogar na sua cara, que fez aquilo porque você fez tal coisa para essa pessoa, entende? É muito importante, gente, a gente entender o quanto o dinheiro ele trava a nossa vida quando a gente não olha para essas questões. Eu não sou bom em lidar com dinheiro. Você já ouviu alguém falando isso?
Eu já ouvi muito, eu já atendi muita gente, e no começo da minha carreira, lá atrás, há mais de 20 anos atrás, né? Porque antes de eu me tornar professora e ser mentora e terapeuta, eu já trabalhei com bartender, já trabalhei vendendo lanche natural, já trabalhei como vendedora de calçado, já trabalhei em floricultura, já trabalhei em clínica de oftalmologia, né? Então assim, eu já trabalhei de muita coisa, mas eu lembro que eu não sou boa o suficiente em lidar com dinheiro, é uma coisa que passou pela minha cabeça. Então, eu tive que tomar a decisão de arcar com a responsabilidade de aprender a gerir melhor o dinheiro, aprender a aumentar os meus recursos financeiros, aprender a alavancar o meu lado financeiro. E para isso a gente precisa estudar, por isso que o dinheiro é importante. Porque eu consigo contratar um consultor de investimentos, eu consigo comprar um livro sobre dinheiro. Você já leu algum livro sobre dinheiro? Eu já li no mínimo 10. Então, assim, de mentalidade de prosperidade e abundância, né? E alguns livros especificamente sobre dinheiro. Então, assim, se a gente não faz o estudo, como que a gente vai desenvolver uma mente? A nossa mente, ela precisa ser moldada a cada fase da nossa vida. Por isso que a série chama Você é seu maior projeto. Se você não parar para pensar que você é seu maior projeto e você precisa construir a vida que você deseja, é uma construção, é igual um prédio. Ele não é construído em um dia, em um mês. Às vezes leva anos. Só que enquanto eu não decido qual a área da minha vida que é mais importante. Eu tô gravando esse vídeo agora em janeiro de 2025. Qual que é a área mais importante, uma ou duas áreas que eu vou colocar mais energia e foco esse ano para minha vida, para eu alavancar mais, que são mais importantes? Entende? Quando a gente começa a entender as importâncias de todas as áreas na nossa vida, mas qual que tem que dar mais foco e energia, é onde a gente começa a expandir cada vez mais. Substitua essas crenças por pensamentos positivos e alinhados à abundância. Eu mereço prosperidade. Você já falou essa frase para você, mas não falando só no racional, só reproduzindo uma palavra. O que é merecimento? Tem tudo a ver com as crenças anteriores. Vou dar um exemplo da minha história para você pensar na sua. Eu não me sentia merecedora de ter dinheiro. Por isso que quando eu ouvia, porque eu vim de uma situação de vida de mais privações financeiras, né, até de escassez, eu ouvia que o dinheiro era muito sujo, que os ricos são gananciosos, né, que a gente sempre, né, eu não vou entrar em outras crenças, senão vai sair do foco, mas eu não me sentia merecedora, porque se o dinheiro é sujo, então eu não vou querer ter dinheiro, eu não quero pertencer. Entende como tem a ver com merecimento e pertencimento? É o reconhecimento daquela informação que tem a ver com você. O dinheiro é uma ferramenta que te ajuda a realizar seu propósito. Você já parou para pensar que você não realiza nada sem dinheiro? Até mesmo ajudar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus familiares, o seu amigo ou uma instituição. Você não ajuda sem dinheiro, então o dinheiro, ele é importantíssimo, ele é um dos pilares mais importantes da nossa jornada. Só que não tem a ver com ser ganancioso, tem a ver com você ter ambição de vida. E essa era uma crença também que eu ouvia muito quando eu era criança. Falava assim, ó, lembra até do dedo, vê se você já passou por isso. Carol, você é gananciosa demais. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, eu não sou gananciosa, eu sou ambiciosa. É diferente, porque eu não aceito não melhorar de vida. Eu não aceito não ter o que eu quero. Eu não aceito viver aquilo que eu não desejo. Eu quero viver isso, então eu tenho que fazer isso, isso e isso e me trabalhar. Por isso que desde pequena, acho que se eu não me engano com 18 anos, se eu não me engano, eu comecei a fazer terapia, porque eu queria sair de um problema. E eu sou muito grata a todas as terapeutas que já me atenderam e me ajudam. Por quê? Porque lembra,
enquanto você é próspero, você pode investir em você e você pode ajudar ao seu redor, e as pessoas que mais você vai contribuir, anota isso. Quando você se trabalha e se melhora, são as pessoas do seu convívio mais íntimo, que normalmente são os seus familiares, ou o seu grande amigo, mas enfim, você só pode ajudar o outro quando você se trabalha. E as pessoas, elas não querem ouvir que você fale para elas, elas querem ver o resultado daquilo que você falou que era o certo. Então, quanto mais eu prospero, mais eu posso ajudar os outros, as pessoas à minha volta. Eu sempre falo isso, desde que eu me conheço como gente, desde que eu entendi que eu poderia ser merecedora sim de ter dinheiro, quando eu poderia ser merecedora sim de viver numa casa legal, que eu poderia sim ter o dinheiro suficiente para viver o estilo de vida que eu queria, que eu poderia sim ter um carro bacana que eu achasse que era legal para mim, que combinasse comigo, que eu poderia sim morar num local, num país, enfim, não importa. Hoje eu tô falando com você daqui da cidade de Londres, na Inglaterra. Quando eu olho para trás, eu nunca imaginei, na verdade eu sempre quis, mas nunca imaginei que esse sonho ia poder ser realizado, porque era um sonho muito grande, eu não sei você, mas mudar de país não é fácil e não é economicamente fácil também. A gente passa por muitas situações. Então, depois se você quiser eu falo mais sobre isso aqui. Mas, falando sobre o quanto é importante a gente ser próspero para que a gente construa o nosso sonho. Se esse era o meu sonho, morar no exterior, viver uma experiência no exterior, eu precisava ter dinheiro. Eu precisava entender como o que aquilo era importante para mim e como eu prosperar cada vez mais para poder viver esse estilo de vida. Entende que tem tudo a ver com crenças limitantes que eu fui desbloqueando na minha jornada, de não merecimento, de não reconhecimento, de não pertencimento, entre outras crenças. Mas o merecimento é aqui no talo, que tem a ver com o dinheiro que a gente está falando. Entenda a energia da troca. O dinheiro é uma forma de troca e circulação de energia. Quando você paga por algo, pense na gratidão pelo qual está recebendo. Lembra que eu falei? Eu lembro cada dia que eu ia na minha terapia, com essa primeira terapeuta que chama Márcia, maravilhosa, que eu sou muito grata a ela. Eu lembro quando eu ia toda semana encontrá-la, eu atravessava a minha cidade, era norte e sul, era tipo do outro lado. Eu ficava tão feliz por poder pagá-la todas as sessões, por eu sair de lá muito mais feliz, porque eu estava entendendo mais uma peça do meu quebra-cabeça. Então, quando você paga por uma sessão que comigo ou com outra pessoa, quando você paga por um curso, quando você paga por uma mentoria, quando você paga por um livro, quando você paga por um bom restaurante, quando você paga por um bom livro, quando você paga por uma boa diversão, quando você paga por algo que te traga essa experiência, sinta gratidão por aquela pessoa que proporcionou aquilo para você, por aquela experiência que proporcionou isso para você. Isso reflete sobre como você pode usar seus recursos para gerar mais valor para si e para os outros. Lembra, quanto mais eu sou grato, mais eu sinto gratidão também, porque eu só reconheço no outro aquilo que eu estou preenchido. Então, é muito importante a gente entender o impacto que a gratidão tem na nossa vida e nas nossas ações diárias. E a prática da gratidão, reconhecer, seja grato pelo dinheiro que você já tem. Hoje você reconhece que o dinheiro que você já tem, você já é grato por tudo que você tem, pela sua casa, pelo dinheiro, pelas contas que chegam, até pelo dinheiro que você pode pagar por aquilo tudo que você já tem, pelo presente que você pode dar, pelo presente que você recebeu. Pratique a afirmação: sou grata por todas as formas de prosperidade que entram na minha vida diariamente. A prosperidade é uma energia. Então, quando a gente reconhece que cada dia é uma dádiva da vida e que quando a gente coloca essa lente para entender que os sinais do universo, que eles estão mandando sinais para a gente, entrando em conexões dos nossos mentores com a gente, a partir daquilo que eu comecei a pensar,
projetar para o meu eu do futuro, para onde eu desejo ir, como eu quero viver, ele vai mandar os sinais, né? Eu brinco. Deus vai mandar os sinais, as informações, e a gente vai codificando, decodificando, para a gente poder montar a nossa peça do quebra-cabeça. Então, quando você reconhece o eu sou grato, você afirma para você, porque se você faz parte do todo, e o todo é o Deus, o universo, o que você quiser chamar, você já está dentro dele. Você precisa lembrar-se de que você faz parte desse mundo inteiro, desse universo, dessa unicidade que a gente vive. Então, se você começa a se lembrar e reconhecer que você já tem a prosperidade em você, só precisa lembrar um pouquinho, você começa a visualizar cada dia que tudo que você já tem já faz parte do milagre ou da prosperidade que você deseja viver daqui para frente. Só que isso aqui é uma mentalidade uma mudança de mentalidade. Visualização de abundância. Imagine-se vivendo em harmonia com suas finanças, alcançando seus objetivos e ajudando os outros através da prosperidade. Entende? Quando a gente começa, eu falo muito sobre isso nos meus atendimentos, porque muitas pessoas vêm para mim com essa questão de algumas crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre como lidar dentro das relações, né? E uma das coisas, eu falo muito sobre isso, que é assim, se você não consegue visualizar o para você, por que você tem que fazer todo dia, que você tem que acordar e fazer aquilo, pense em alguém que seja o seu motivador extra, seja o seu porquê a mais, além. Porque às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente não tem força para agir por nós mesmos, a gente está se sentindo um pouco mais fragilizado. Então, quando a gente usa um recurso de alguém, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha irmã, para alguém da minha família ou para essa ONG. Você usa um recurso interno para te gerar essa força, para te gerar essa prosperidade material e financeira, que é o foco de hoje, para você alcançar aquilo que você deseja. E lembra, é um impacto que você vai gerar não só em você, mas no outro. Visualize o impacto positivo que o dinheiro pode ter quando alinhado ao seu propósito. Lembra, quando a gente quer ter dinheiro, mas não por ter só coisas, é para compartilhar e viver experiências comigo mesmo ou com o outro, o dinheiro flui melhor. Porque lembra, o dinheiro ele precisa ter algo tangível, ele tem que ter um porquê aquilo existe, não para acumular coisas. Você quer acumular, tá tudo bem, mas tem que ter um porquê que aquilo existe na sua vida, entende? Senão ele para de fluir de forma tranquila. Definindo o significado de prosperidade. Olha que bacana. Prosperidade é viver em equilíbrio com recursos suficientes para atender suas necessidades e realizar seus sonhos. Você sabia essa definição de prosperidade? A importância da gente distinguir. A abundância é uma mentalidade de plenitude onde você reconhece que sempre há mais do que o suficiente para todos. Entende? Quando a gente começa a trabalhar expandindo a nossa consciência sobre as informações que as palavras têm, o que de fato representa, eu falo muito sobre isso e eu vou aqui deixar nos cards aqui embaixo algumas aulas, algumas séries que tem a ver com isso para te ajudar na sua jornada também, tá? Depois você maratona aqui que vai te ajudar bastante. Mas, voltando, a abundância é uma mentalidade e prosperidade é viver. Entende? Para você acessar a abundância, você precisa descer só um degrauzinho, entender que você precisa viver a vida. Você precisa experienciar a vida de N formas. De forma paliativa, auditiva, olfativa, saboreando. Olha que água deliciosa, cristalina, maravilhosa, abençoada que Deus nos deu. Então, quando a gente começa a perceber que prosperidade é viver em equilíbrio, com recursos suficientes para entender as suas necessidades e realizar seus sonhos,
você começa a colocar mais intencionalidade em tudo que você já tem e usar já tudo que tem e parar de querer ter mais, acumular mais e começa a viver mais. Eu, há 5 anos, mais ou menos, eu comecei há 5 a 6 anos atrás, eu comecei a entender um pouco mais sobre minimalismo e eu comecei a mudar minha jornada. E 4 anos atrás, porque eu sabia que eu ia mudar de país, eu comecei a me tornar mais minimalista. Então, eu não estou falando que eu sou muito ao extremo, não. Mas o minimalismo é uma coisa que fez muito sentido na minha vida. Se você quiser depois, eu falo mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Mas ele mudou minha trajetória porque ele mudou a minha forma de enxergar a vida que eu estava levando e para onde eu queria ir. Então, apertei errado aqui. Então, para a gente entender quem nós somos, o que a gente quer e determinar a direção que a gente vai, você entende que precisa entender esses passos? Quem é minimalista, ele preza mais as experiências do que a quantidade. Porque a quantidade, o foco está no material e a experiência está no emocional. Só que se a gente começa a entender que a gente não leva nada da vida de coisas materiais, mas o que a gente sentiu e compartilhou, a vida começa a fazer mais sentido. Para mim, isso faz mais sentido. A abundância é uma mentalidade. Você só consegue prosperar quando você muda a sua mentalidade. Então, é uma mentalidade de plenitude, onde você reconhece que sempre há mais do que o suficiente para todos. Lembra da crença? Da crença limitante, que é eu não vou ter o suficiente? Você viu como está conectado? A crença de escassez sobre abundância? Por isso que a gente precisa entender quais são os pensamentos predominantes que estão rodando no meu HD internamente. Quais são os pensamentos predominantes que estão rodando no meu HD que está fazendo eu sentir o que eu estou sentindo. Olha quanta informação. E aí, como criar um mapa de abundância? Eu trouxe esse exercício aqui porque ele vai te ajudar bastante, tá? É um exercício simples, mas bem poderoso. No centro de uma folha, escreva prosperidade. Ao redor, liste todas as formas pelas quais você pode atrair a abundância. Exemplos: financeiro, um aumento de salário, novas oportunidades e negócios. Você entende aqui que tem a ver com total você reconhecer o que é importante para você, para o seu momento atual e para onde você está indo? Entende porque você é o maior projeto e o melhor projeto que você tem que construir? Depois vai vir a sua carreira, depois vai vir o seu trabalho, depois vai vir a sua família, depois vai vir seu relacionamento. Mas se você não constrói o primeiro pilar, que é você, dificilmente você vai conseguir ter trabalhos saudáveis, né? Uma interação saudável com recursos equilibrados, né? Que você ganha por aquilo que você trabalha e relacionamentos saudáveis. Emocional, mais conexões significativas e paz interior. É um pouco do que eu falei agora. Quando você entra nesse fluxo, né, entendendo o que é a prosperidade para você, você começa a ter mais relações significativas. Você começa a querer conversar mais sobre coisas que tenham mais propósito para a tua alma, que acalenta a alma do outro. E não fofoca, e não a grama do vizinho, e nem o que está acontecendo na vida de tal pessoa. Entende? Você vive a sua vida. Espiritual, alinhamento com o seu propósito, práticas que elevem a sua vibração. Quais são as práticas que elevem a sua vibração? Para mim é meditar, para mim é eu fazer reiki em mim, para mim é eu pegar num cristal, para mim é eu contemplar o nascer do sol. Inclusive o sol tá nascendo aqui, tá tarde, mas é que agora eu tô no inverno aqui, então clareia bem tarde. Mas o céu tá lindo, o céu tá azul, o céu ele tá bem aqui na minha janela e eu pedi muito isso para Deus, que eu morasse num apartamento, eu moro num apartamento de vista para o sol, com uma vista incrível e eu tenho isso, eu sou muito grata, porque isso é prosperidade, isso é conexão com aquilo que você deseja para você.
social, cultivar relações saudáveis. Use imagens, palavras que representem a sua abundância. Nesse mapa, né, seria como um pequeno mapa dos sonhos, né, que a gente fala. Você pode colocar imagens, palavras que simbolizem essa prosperidade, essa abundância para você. Isso vai ajudar você, lembra, visualizar, sentir, vibrar, entrar em conexão com aquelas informações que você deseja para você. Reflita sobre a sua mentalidade atual. Lembra, se a gente não para pensar como eu tô hoje, como que eu vou criar o meu eu do futuro? Não tem como. Pergunte-se como eu vejo o dinheiro atualmente. Ele é um aliado ou um desafio para mim? Hoje o dinheiro na sua vida, ele é um aliado? O que é ser um aliado? Alguém que contribui, alguém que soma, alguém que me ajude a ir para frente, de alguma forma a crescer. Ou ele é um desafio para mim? Ele é um desafio que eu fico assim suplicando, que eu falo, meu Deus, não adianta, não adianta, não quero, ou tá difícil, não vai dar, entende? Escreva suas respostas e identifique padrões de pensamentos que você gostaria de mudar. Lembra, você é seu maior projeto. Se você não colocar foco, energia e importância naquilo que tem significado para você, eu garanto a você, ninguém vai pôr. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, nem sua filha, nenhum parente, nenhum amigo, nem o seu gerente, nem o seu supervisor, nem seu chefe. Ninguém. Por quê? Porque cada um está vivendo a sua própria jornada. E não é por mal que as pessoas não fazem isso, ao contrário, elas só fazem porque elas estão colocando foco nelas, no que é importante para elas. Por isso que se você entende que você é seu maior projeto, você precisa focar em você, mais você vai conseguir prosperar e ter abundância de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. E aí, tem uma afirmação que eu coloquei, no caso é um exercício para você, se fizer sentido você faz. Crie 3 afirmações relacionadas ao dinheiro que você pode repetir diariamente para reprogramar a sua mentalidade. Se você acredita, isso aqui é o autoconhecimento, tá? Que eu falo muito sobre. Se você percebe que você funciona mais ouvindo palavras ou informações, você precisa fazer isso. Se você percebe que você funciona mais lendo coisas, visualizando, faça isso. Entende? O mais importante é você ter uma ação que você entenda que naquele momento aquilo te ajuda, ancora a tua energia, aumenta você, o seu poder pessoal, expande você para o seu crescimento. Você não está aqui para isso? Então, isso é o mais importante. E aí eu quero deixar essa frase, se você gostar, já é uma frase que possa te ajudar no contexto de hoje sobre a parte financeira. Ó, prosperidade começa na mente e no coração. Quando você se alinha com a energia da abundância, o universo conspira para que tudo flua em harmonia. Você percebeu como tem tudo a ver com a aula de hoje sobre o que é prosperidade, o que é abundância e a importância que o dinheiro tem na nossa vida e a importância de você entender e respeitar quem você é, os seus valores, os seus princípios, e você respeitar em seguir a sua alma, o seu desejo de movimentar a sua vida para a direção que você entendeu que precisa fazer. Isso aqui é conexão com o espiritual, isso é conexão com a prosperidade, com a abundância. E se você gostou da aula de hoje, do episódio de hoje, eu quero te pedir para curtir, compartilhar, escreve aqui embaixo para mim qual foi a parte que mais te ajudou, porque assim eu consigo te ajudar ainda mais com conteúdos que estão alinhados a todo o processo que você está vivendo, tá bom? Bem, te vejo no nosso próximo episódio, lembrando sempre que toda semana tem aula nova aqui no canal, tá bom? Beijo grande no seu coração, não esquece de se inscrever se você chegou aqui agora. Beijo, até breve!